Saudações, pessoal. Estamos iniciando a nossa terceira semana do nosso curso, da nossa disciplina de desenvolvimento de animações para a internet. Nesse módulo agora, nessa semana, nós vamos falar de mídia e animação para web. Então, o nosso conteúdo programático. Nós vamos conceituar algumas coisas, falar sobre mídia, sobre multimídia, falar dos princípios da animação, das técnicas utilizadas em animações para web, dos tipos de animação para web. Aí vamos falar das ferramentas utilizadas em animações para web. Vamos dar exemplo de uma ferramenta para trabalhar com GIFs animados e vamos dar exemplo de Flash. Então, essa aula vai ser dividida, na verdade, em 4 partes. Essa parte que é a parte teórica, uma outra parte falando sobre a criação de GIFs animados, uma outra falando sobre o estudo do Flash e uma outra ainda falando sobre um site onde você pode criar banners, botões de uma maneira bem simples, bem automática. Vamos lá. Então, vamos começar falando de mídia e multimídia, Então, aqui desse lado a gente tem uma figura aí mostrando as várias mídias digitais existentes, mas muito se fala de mídia. E o que é uma mídia realmente, A mídia, a palavra mídia é oriunda do termo em inglês média, plural da palavra medium em latim. É um substantivo que significa meio. Então, mídia significa meio, significa centro, meio ou forma de distribuir e representar a informação, quer dizer, é o meio pelo qual a informação é representada, a informação é passada, Logo, qualquer mecanismo existente para se codificar e transmitir a informação para outro indivíduo é um exemplo de mídia. Ok? Então, a gente tem vários tipos de mídia. A gente tem mídia de percepção, que é todo o mecanismo utilizado para que você tenha percepções, através do computador. Nós temos a mídia de apresentação. Por exemplo, o monitor é uma mídia que apresenta alguma coisa, apresenta o resultado de um processamento. A gente tem a mídia de armazenamento, no caso aqui um HD, um pendrive, são mídias que servem para armazenar a informação. A gente tem mídia de transmissão, no caso um cabo de fibra ótica, um cabo patrançado, um cabo coaxial, seja qual for o cabo, ele é uma mídia de transmissão, é um meio pelo qual a informação é transmitida. E temos aquele tipo de mídia que é o que vai nos interessar, que é a mídia de representação. Então, em animações para web, a gente se utiliza da mídia de representação, utiliza a maneira como a gente vai representar a informação para o nosso usuário. Bom, naturalmente, como falei, para esse curso estamos interessados em mídias de representação. Alguns exemplos de mídia de representação, a gente tem textos, que é uma mídia de representação. A gente tem imagens vetoriais e a gente tem imagens matriciais. Eu já falei a diferença de imagens vetoriais para imagens matriciais. Mas assim, nessas duas figuras aqui, fica claro a diferença, A imagem vetorial, você pode aumentar ela ou diminuir, que ela não vai perder a sua qualidade. Já a imagem matricial, você, por exemplo, nessa imagem aqui no caso, se eu diminuir ela, eu tenho a sensação de que ela está beleza, ela está boa, porque eu comprimo os pixels, Quando eu aumento, ocorre os pixels são esticados, E aí você observa várias falhas. Você não vê essas bordas de uma maneira retilínea, Você vê várias falhas na imagem, que são percebidas, e quando você aumenta, quanto mais você aumenta, mais distorções essa imagem apresenta, E tem também o áudio e vídeo, Um exemplo aqui, a gente tem aqui vários frames, vários quadros desse personagem,
E quando esses quadros, né, são sobrepostos numa linha do tempo, ele dá a sensação, né, de que aquilo ali é uma animação, é um vídeo. É o que acontece normalmente com os vídeos. O que é um vídeo? É uma sequência de frames estáticos, né, que dão uma ideia de dinamicidade a partir que você coloca uma linha, bota eles numa linha do tempo e bota para um se sobrepor ao outro. Então, aqui são alguns exemplos de mídias de representação. Bom, as mídias de representação, por sua vez, elas podem ser estáticas ou dinâmicas. A diferença entre elas está relacionada com o tempo, né? Então, nós temos aqui dois exemplos. Uma mídia estática, que é esse banner aqui, né? Ricardo Artes. Então, mídias estáticas não sofrem qualquer influência temporal para representar sua informação, ou seja, textos, imagens e gráficos. Então, ela fica estática, fica parada. Qualquer hora que o usuário visualizar, tem a mesma informação na tela. Já a mídia dinâmica, né, no caso os banners dinâmicos, eles possuem sua semântica totalmente dependente do tempo. A informação que ele passa para o usuário não vem de uma vez só, né? Essa informação ela vem através de quadros, né? Ou ela vai aparecendo aos poucos de maneira que um quadro se sobrepõe ao outro, que uma imagem se sobrepõe à outra, né? Então ela é totalmente dependente do tempo. Em uma fração de tempo está de uma forma, na outra está de outra forma. Tais como áudio, vídeo e animações. Aqui a gente tem dois exemplos assim, que retratam bem os tipos de animações que a gente vai trabalhar. A gente tem aqui do lado um GIF animado, representando esse comercial aqui, né? Essa publicidade. E a gente tem aqui uma outra publicidade feita em Flash, certo? Que é o exemplo que a gente vai mostrar para vocês. Ok, então mídia de representação elas podem ser estáticas e podem ser dinâmicas. O nosso interesse aqui nessa disciplina é ensinar a fazer mídias dinâmicas. Certo, mídia tudo bem. Multimídia, o que é multimídia? É uma área interessada na integração controlada por computador das mídias de representação, dos textos, dos gráficos, das imagens, dos vídeos, das animações, dos sons e qualquer outro meio onde todo tipo de informação pode ser representado, armazenado, transmitido e processado computacionalmente. No nosso caso aqui, né, a multimídia ela vai estar relacionada com a mídia de representação, textos, gráficos, imagens, vídeos, animação, que geram as animações em si, né? Então, multimídia, como o próprio nome diz, são várias mídias, né? Logo, a partir do momento que estamos trabalhando com mais de uma mídia simultaneamente sobre uma rede, né, sobre um site, sobre uma peça publicitária, né? Então, estamos lidando com multimídia. Por quê? Porque estamos trabalhando com mais de uma mídia. Geralmente a multimídia possui no mínimo uma mídia de representação estática ou dinâmica, né? Então, pelo menos uma mídia, né? A partir de uma, ela se torna multimídia, certo? Os documentos que compreendem apenas textos são chamados de hipertexto. Então, quando eu tenho um site, né, com textos distribuídos em todo o seu layout, né, aí eu tenho hipertexto. Quando eu tenho texto, tenho imagem, tenho animação, imagem estática ou dinâmica, né, que são as animações, aí eu tenho uma hipermídia, quer dizer, eu tenho vários tipos de mídia. É o que a gente trabalha nos sites, né? Quando a gente está fazendo o layout de um site, né? A gente está trabalhando ali com diversas mídias, então a gente está criando um sistema com multimídias. Beleza. Cumprida essa primeira parte, vamos falar agora sobre o princípio da animação. Então, uma verdade, né, que a gente tem que falar é a seguinte: as imagens animadas ela têm um poder muito grande sobre nossa atenção.
elas tanto podem contribuir para atingir os objetivos pretendidos para o website, como também desviar a atenção do foco pretendido e espantar o usuário. Então, a gente tem que estudar bem, né, todos esses conceitos que a gente falou, para saber dosar, colocar a dose certa do conhecimento técnico, né, misturado com o bom senso aí, né, para criar uma animação que atraia o cliente, que atraia a visualização do cliente, não uma animação que vai espantar, que se torne pesada para o site, né? Então, de acordo com experiências, com estudos, principalmente nos primeiros desenhos animados criados pela Walt Disney, né? Então, e de pesquisas realizadas sobre a representação do movimento, foram sistematizados 12 princípios de animação. Esses princípios eles estão detalhados naquele material, né, que foi colocado para estudo, né? Quem quiser se aprofundar, é bom dar uma se aprofundada nesses 12 princípios. Aqui a gente vai citar eles, né? Por exemplo, o princípio de comprimir e esticar. Ele é imprescindível em uma animação, né? Dá aquele efeito de realidade. Por exemplo, quando você solta uma bola, essa bola bate no chão, né? Quando ela bate no chão, ela achata um pouco, aí ela empina, né? Levanta e já muda a forma dela, né? Temporalização, isso aqui é essencial em uma animação, né? Assim, dar aquela, em cada instância de tempo você tem uma situação diferente dentro do seu trabalho, né? Antecipação, encenação, animação direta e posição chave, continuidade e sobreposição da ação, aceleração e desaceleração, movimento em arco, né? Aquela ideia, né, de que a pessoa está andando, está tendo aquela sincronia entre braços e pernas e cabeça, né? Ação secundária, quer dizer, uma ação que ocorre após, assim, você está prestando atenção numa ação e outra ação secundária está acontecendo. Por exemplo, em um desenho animado, quando a pessoa está conversando, você fica observando que ele fica piscando o olho. O piscar de olho aí é uma ação secundária. Exageração, para dar aquela ideia, né, de comédia, de algo engraçado, né? Desenho volumétrico e apelo, né? Isso aqui são princípios, né, que você pode utilizar nos seus trabalhos, são os princípios da animação. Ok. Técnicas utilizadas em animação. Isso aqui é importante a gente ver essas 4 técnicas. Então, a primeira técnica é stop motion. Então, essa técnica ela pode ser feita com bonecos ou objetos do mundo real, muito usado naqueles desenhos com massinhas, né, que cria o boneco em uma forma, fotografa essa forma, muda a posição do boneco, fotografa e vai mudando seguidas vezes e fotografando. Depois você pega esses frames e coloca numa linha do tempo e aí cria uma animação. Bota lá um áudio, né? E cria essa animação. Então, estes são posicionados e fotografados e a seguir são movimentados ou manuseados um pouquinho e fotografados novamente, sequencialmente numa quantidade de aproximadamente 24 fotos por segundo, para dar a ideia de movimento. Aqui tem a imagem, né, que mostra um rosto sério e passa pelas várias etapas, né, até ele ficar, né, com essa ideia de medo aqui, né? Esse rosto de medo. Então, assim, se você for animar isso aqui, vai dar uma sensação quase que real, né? Dele partir dessa posição e chegar nessa outra aqui. Todo o sentimento demonstrado na face dele, intermediária, né? Como foi que a face dele se comportou até chegar nessa última etapa aqui. Então, a primeira técnica é o stop motion, né? A segunda técnica, que é a que nós assim associamos mais ao nosso trabalho de criar animações para a internet, principalmente animações publicitárias, né, de divulgação de alguma coisa, é a animação com desenhos.
Então, na tradicional animação quadro a quadro, que é esse caso, os desenhos são feitos um a um e distribuídos na linha do tempo. É quase como aquela ideia de desenho animado, né? As imagens sucessivas devem manter as mesmas referências de localização espacial. Então, as mesmas referências de localização espacial. Observe nesses 3 frames aqui, né? Então, o background dele não muda, né? Você vê aqui que essa parte amarela ela não muda. O que vai mudar é somente o centro. Isso vai dar a ideia para o usuário, quando isso aqui for colocado em uma linha do tempo, né, que está mudando somente o texto. Na realidade está mudando a figura toda, mas dá a ideia de que muda somente o texto. Então as partes que não se movimentam deverão estar iguais e exatamente na mesma posição em todos os quadros, né? Porque se você bota algo assim, o background um pouquinho diferente do outro, dá aquela ideia trêmula, né? E prejudica todo o seu trabalho. Então, animação com desenhos é o principal aqui do nosso trabalho. Quer dizer, juntamente com esse seguinte aqui, que é a animação 2D. Né? Então, o que se utiliza mais é a animação quadro a quadro e essa animação 3D, que dá uma ideia de interpolação, que é interpolação que é de uma imagem. É uma imagem que parte de uma forma e chega a outra forma. Essa aqui partiu de um red, né, um vermelho clarinho, né, e no decorrer da linha do tempo ele foi ganhando mais cores e chegou a esse vermelhão aqui puro, né, com esse símbolo aqui no meio do E, né? Então, a animação digital 2D, basicamente, para fazer uma animação nesse estilo, se coloca uma imagem na posição inicial e outra no final do percurso. Isso aqui a gente vai ver na prática como é que funciona. Então, coloca uma imagem inicial e outra no final. E o computador faz a interpolação, ou seja, ele faz a parte intermediária, dando a ideia, né, de todo o processo de transformação de uma imagem em outra. Isso aqui você pode transformar formas. Você pode botar um círculo aqui, uma elipse, e aqui um quadrado, um retângulo, que essa forma ela vai se transformando aos poucos até chegar a outra forma, né? Então, em web, a gente utiliza mais a animação com desenhos quadro a quadro e essa animação digital 2D. Tem também a animação digital 3D. Isso aqui é muito usado para quem trabalha com jogos, né? Utiliza uma ferramenta muito famosa nesse caso, que é o Blender. Então, assim como a animação com bonecos, as animações 3D digitais exploram o espaço e utilizam câmeras e lâmpadas virtuais para dar aquela ideia de sombra, né? Alguns softwares específicos, como o Blender, proporcionam essas funcionalidades. Ok. Bom, tipos de animação para a web. Como eu falei aqui, a gente vai representar duas daqueles 4 que a gente viu, né? As animações com desenho quadro a quadro e animações 2D com interpolação de imagens, né? Cabe bem aqui falar o seguinte, que existem a nível de código, utilizando linguagens como JavaScript, que a gente pode fazer esse trabalho de mudança de frames, né? Tem um quadro, muda para o outro dentro de um determinado tempo. Dá para ser feito isso, certo? Aqui nós não vamos abordar essa parte do JavaScript, de código. Aqui a gente vai mostrar a forma automatizada de se fazer essas animações, certo? Bom, comumente na web temos animações com desenho quadro a quadro e animações 2D com interpolação de imagens. Em alguns casos, como no exemplo abaixo, esses dois recursos podem ser agregados. Então aqui a gente tem, né, de uma forma muito assim, quase que não se observa a questão da animação quadro a quadro, porque aqui a gente observa mais a questão da interpolação, né? A questão da dinamicidade. Aqui tudo está em movimento a todo tempo, não tem aquela ideia de uma mudança simples de quadro, né? A gente vai ver um site que faz isso aqui de uma maneira bem automática para a gente, na nossa prática. Ok, ferramentas utilizadas para animação para web. Tem uma ferramenta que é feita em Java, que é a Gifted Motion 1.23. É uma ferramenta muito simples, né, gratuita,
que para você fazer GIFs animados com muita facilidade, que a gente vai ver na prática como é que funciona. Então, tudo que você precisa é de algumas imagens para compor os frames de sua animação. Aí você coloca essas imagens dispostas e coloca um intervalo de tempo entre uma e outra. Depois salva como uma extensão GIF. Bom, a outra ferramenta é o famoso Flash, né? Então, o software Adobe Flash, que agora, né, é da Adobe, antes era da Macromedia, o exemplo que a gente vai ver ainda é numa versão da Macromedia. É um ambiente de autoria avançada para a criação de conteúdo de animação em multimídia. Proporciona criar experiências interativas envolventes que podem ser apresentadas de forma homogênea em desktops e em vários dispositivos como tablets, smartphones e televisores. Existem pessoas, web designers, que fazem um site todinho em Flash, né? Existem pessoas que são a favor e outras pessoas que são contra essa questão, porque quando um site é feito todinho em Flash, acontece de os sistemas de busca não conseguir encontrar texto, só encontra imagem. Então não tem condição de indexar isso aí e termina esse site não sendo indexado no Google, por exemplo, né? Ele tem que fazer um trabalho bem feito para que, com palavras-chave, com descrições, para que esse site consiga ser indexado, certo? Com relação a animações feitas em Flash, aí é tranquilo. A animação feita em Flash ela vai ser uma parte da multimídia do site, né? Que não, assim, que o site feito em HTML mesmo, né? Não vai interferir na questão da indexação, certo? Você tem que ter no seu computador o Flash Player para poder rodar essa animaçãozinha, que o que os navegadores mais modernos todos já vêm com ele, certo? E por último a gente vai ver esse site aqui que é o flashvoltax, né, .com. É uma solução prática e fácil para criar componentes web dinâmicos. Então nesse site eu posso criar menus, textos, banners, botões e até relógios, né? É um sistema gratuito. Ele é gratuito, assim, tem algumas limitações na maneira gratuita dele, na versão gratuita, né? E a versão paga, ela tem mais recursos, logicamente, né? Então você pode criar banner, vários componentes em vários tamanhos, cores e estilos. É gratuito com algumas limitações, mesmo assim é possível criar peças bem interessantes. Nós vamos ver isso na prática. Então, a gente vai ver agora os estudos práticos. Vamos começar pelo GIF animado, depois o Flash e por último o site. Ok? Obrigado.